Então, se os irmãos quiserem um banheiro, vem aqui pelo cantinho e passam, tá bom? Vem aqui devagarzinho. Graça e paz, irmãos. Amém? Então, hoje nós vamos voltar a tratar do assunto o estado e a posição do crente. Nós já começamos a abordar este assunto já no domingo passado, domingo retrasado, na verdade, né? E aí nós vamos dar um andamento a ele. Espero finalizar esse tema hoje. É um assunto extremamente interessante, porque nós precisamos, irmãos, ter a clareza da obra de Cristo, do que é que o Senhor Jesus realizou. Qual é a nossa posição, o que Ele fez por nós, né? A nossa posição diz respeito ao que Ele fez por nós. E qual é o nosso estado? Diz respeito ao que nós estamos fazendo. Vamos orar? Vamos nos colocar de pé e orar para darmos início a esse período do culto, que é o estudo da palavra. Vamos lá. Pai querido, Pai santo, Senhor, dando início a este momento, Pai, que é o estudo da Tua santa palavra, das santas escrituras, Pai, nós reverentemente nos colocamos de pé, Senhor, perante a Tua face e queremos, Senhor, Te pedir, Senhor, perdão, Pai, por nossos pecados, Senhor, por nossas transgressões, por nossas falhas. Pai, nós queremos, ó Deus, sermos fiéis a Ti. Nós queremos, ó Deus, estar na posição a qual o Senhor nos colocou. Senhor, que a nossa caminhada, Senhor, seja dentro desta posição e não fora dela. Por isso, Pai, nós Te pedimos, ó Deus, misericórdia, Senhor, de nós. Tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós, porque todos nós temos falhado, Senhor, em algo. Tem misericórdia, Pai. Senhor, nós Te pedimos, ó Deus, entendimento, sabedoria, inteligência, Senhor, discernimento, visão, revelação, Senhor, espirituais. Nós Te pedimos, Pai, para a Tua glória, Senhor, e para a edificação do corpo do Teu Filho aqui nesta terra, em o nome de Jesus. Amém? Podemos assentar, irmãos. Xelinha, você consegue um copo com água? Então, irmãos, como eu estava falando, o nosso tema de hoje vai ser a continuidade do assunto que nós já começamos, e fala sobre a posição e o estado. Então, só para poder fazer um resumo breve, a posição, como eu disse outrora, ela fala da obra que o Senhor realizou por nós e onde Ele nos colocou. Então, a posição, ela não tem a ver diretamente conosco no sentido do nosso esforço ou do nosso trabalho. A posição do crente em Cristo tem a ver com o esforço e o trabalho do Senhor Jesus e com aquilo que o Pai quis realizar por meio do seu Filho. Por exemplo, a palavra de Deus nos diz que todos quantos receberam a Jesus se tornaram filhos de Deus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12. Todos quantos receberam se tornaram filhos de Deus, né? Que Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos, a saber, aqueles que creem no seu nome. Isso, irmãos, é posição. Por quê? É uma obra que Deus realiza independentemente, né, do esforço humano. O que é que o homem precisa fazer? É apenas crer. Então, qual é a nossa posição? Para aqueles que creem em Jesus, para aqueles que creem no nome de Jesus, esses são filhos. Deus deu o poder de serem feitos filhos.
outra posição, a posição de herdeiros. Conforme Paulo fala lá em Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, nós nos tornamos herdeiros quando nos tornamos filhos. E o que é que a gente precisa fazer para ser herdeiro? É apenas ser filho. Então, a herança tem a ver com posicionamento. Deus nos fez herdeiros. A salvação, irmãos, que nos é dada gratuitamente pela fé, também tem a ver com a posição do crente, né? Porque não depende das obras humanas, não depende da obra do homem, mas unicamente dos méritos ou da obra objetiva do nosso Senhor Jesus. Nós vimos também lá em 1 Pedro 2,9, quando Pedro chega para a igreja e diz: mas vós sois, porém, raça eleita, sacerdócio real e nação santa. Isso não tem a ver, irmãos, com o esforço humano. Tem a ver com a posição a qual Deus nos colocou. Até aqui, irmãos, está dando para entender? Tá? Tem a ver com a posição. Então, nós podemos dizer que nós somos nação santa, que nós somos sacerdotes, sacerdócio real, e que nós somos também raça eleita, porque essa é a nossa posição. Quando nós entramos em Cristo, quando nós nos unimos a Cristo, nós fomos feitos tudo isso. Nós somos feitos filhos de Deus, nós somos feitos herdeiros de Deus, nós fomos salvos, nós fomos feitos também raça eleita, sacerdócio real e também nação santa. Outra coisa também, quando nós, pela fé, cremos em Cristo Jesus, o Senhor nos aproxima dele. Tudo isso tem a ver com a posição, irmãos. A nossa santificação, os irmãos que são chamados para serem santos, tem a ver também com a posição do crente. O crente foi chamado para ser santo. Então, queridos, o que é que nós precisamos ter em mente? É esse discernimento claro sobre o que Jesus realizou, o que depende dele, né? A sua obra objetiva, o que ela produziu em nós, independentemente do nosso esforço, e aquilo que também nos compete, foi o que eu falei na aula passada, o outro lado da moeda. O que é que depende de nós? O que é que nos compete? Jesus já fez a parte dele, agora tem a nossa parte. Ou seja, tudo de melhor que podia haver e que podia existir, ele já nos concedeu. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que nosso Deus e Pai, né, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Isso quer dizer o quê? É posição. Deus já nos tem abençoado, né, com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, queridos. Como eu estava dizendo, e citando mais uma vez o exemplo, para poder exemplificar essa questão da posição, o exemplo da irmã Ruth, da Bíblia, né? Ruth era moabita, provavelmente de família humilde, né? Casou-se com um israelita da tribo de Judá, filho de Noemi, ficou viúva e aí foi junto com a sua sogra para Judá, para Belém. Voltou para a terra da sogra. Ruth não tinha nada. Ela e a sogra estavam paupérrimas. Tá? Mas quando Ruth se casa com Boaz,
que era um dos homens mais ricos daquela região, Ruth, de uma hora para outra, se torna uma mulher riquíssima. Aí vem a pergunta: Ruth trabalhou para isso? Ruth se esforçou, comercializou, trabalhou para se tornar rica? Não, irmãos. Como foi que Ruth ficou tão rica? Porque ela se uniu a Boaz, que era o remidor dela, que se tornou o remidor dela. Ela se uniu a Boaz. Então, tudo aquilo que era dele, ela passou agora a desfrutar. E se a gente não entender o nosso relacionamento com Deus desta forma, nós teremos grandes problemas, grandes ruídos neste relacionamento. Se a gente não entender que o nosso relacionamento com Deus não depende diretamente do nosso mérito, de nós, mas depende única e exclusivamente dos méritos de Cristo, no sentido de que Ele conquistou essa relação e Ele compartilha conosco. Está dando para entender, irmãos? Porque nós somos chamados para sermos introduzidos nesse relacionamento que o Filho tem com o Pai, que Jesus tem com o Pai. Então, as riquezas de Cristo, elas passam a ser compartilhadas conosco, mediante a posição a qual nós somos elevados nele. Então, o exemplo de Ruth é um dos exemplos que nós podemos utilizar. É um dos exemplos que nós podemos utilizar, da posição. Não dependeu dela, as fazendas que ela herdou, as terras que ela herdou, que ela passou a ser dona, não dependeu do trabalho dela, mas dependeu única e exclusivamente de Boaz, que se agraciou, se afeiçoou a ela e casou com ela. Então isso, irmãos, de certa forma, exemplifica a nossa posição, a posição do crente em Cristo Jesus. Agora, por outro lado, nós vamos agora entrar nesse mérito. Por outro lado, existe o outro lado da moeda. E qual é o outro lado da moeda? É a nossa caminhada. Uma coisa é o que Deus fez por nós. É imutável o que Ele fez por nós. Outra coisa é como eu estou me conduzindo dentro dessa chamada, dentro dessa posição. Está dando para entender, irmãos? Dá para captar? Então eu volto a dizer, o que dependia de Deus, aquilo que dependia do esforço do Senhor Jesus, Ele já realizou. Ele já conquistou por nós. Ele já compartilhou conosco. Ele já nos deu. Mas agora tem o nosso lado. Por quê? Quando a gente vê que o Senhor nos chamou, por exemplo, na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Vamos lá, primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Vamos ver aqui a posição. Todos acharam? Alguém pode ler em voz alta, por favor? Pronto. 1:12. 1:2, perdão. Então, o que é que Paulo diz aí? Conforme a irmã Michele leu. A igreja de Deus, que está na cidade de Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Chamados para ser santos, ser santificados, tem a ver com a nossa posição.
Porque quando nós entramos em Cristo, quando nós nos unimos a Cristo, nós somos santificados. Tem a ver com a nossa posição. Por outro lado, vamos dar uma olhada agora em outra passagem que fala do estado. O estado tem a ver com a nossa caminhada, né? Com as nossas atitudes, com as nossas ações. Por exemplo, na mesma carta aí, continue aí, Michele, por favor. Capítulo 1, versículo 11. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 11. Pronto. Vamos lá. O apóstolo Paulo, veja você que na mesma carta, no mesmo capítulo, ele está dizendo, primeiramente, ele diz o seguinte, que a igreja de Deus foi chamada para ser santa, né? Foi chamada para ser santa e foi santificada. Quando nós olhamos a expressão santo, santificado, nós sabemos que tem a ver com a palavra hebraica kadosh, tem a ver com a palavra grega hagios, e que tem a ver com separação. Mas a palavra santo também é muito mais do que isso, porque dá uma ideia de algo puro, né? Então, esse é o chamado de Deus para a igreja, para a pureza, para sermos puros, separados do mundo e não iguais ao mundo. Mas, na mesma carta, alguns versículos depois, você vai ler o mesmo Paulo que disse que a igreja foi chamada para ser santa, que disse que a igreja foi santificada em Cristo Jesus. Ele descreve que, aqui no versículo 11, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Está começando, irmãos, a perceber? Está dando para perceber? A igreja que foi chamada para ser santa, a igreja que foi santificada, a mesma igreja. Dentro dela estava havendo o quê? Contendas. E aí você percebe, você começa a ver claramente que aquilo que Deus faz é bom. Porque Ele chama os seus para serem santos, para santificar. Mas você percebe que a caminhada do homem, quando não tem o temor de Deus mesmo na igreja, quando não tem o temor de Deus, e aí você vê que lá em Corinto, os santos, aqueles que estavam na posição, que foram chamados, na posição de santos, estavam contendendo. E a contenda tem a ver com santidade, irmãos? Não. E aí dá um nó na cabeça. Se você não entender o significado de posição e o significado de estado, de caminhada, isso vai dar um nó na sua cabeça. Você vai achar que é uma contradição, quando na verdade, irmãos, não é. É um paradoxo. Talvez a gente não consiga explicar. Se bem que Paulo ele tem uma teologia muito boa sobre isso, principalmente em Corinto, né? Ele vai falando sobre o velho homem que habita em nós e que precisa ser subjugado. Né? Então veja você que essa realidade infeliz, ela existe. Mas a contenda não tem a ver com a posição do crente. Porque Deus não nos chamou para a contenda. Está dando para entender? Deus não te chamou para contender. Deus te chamou para ser santo. Deus te chamou para ser santificado. A contenda tem a ver com o estado, ou seja, com as práticas deliberadas da igreja. Não tem a ver com o Senhor, não tem a ver com Jesus e nem com a sua obra realizada, tem a ver com a natureza caída do homem. Tem a ver com a rebeldia, com a falta de temor a Deus.
Esse é o estado, mas Deus nos chamou para sermos santos. E Ele nos santificou. Essa é a nossa posição. Vamos ver então outro exemplo. Eu vou pedir à irmã Érica que leia, por favor. 1 Coríntios, Érica, capítulo 6, verso 11. Amém. Como diz aqui o apóstolo Paulo, né? Tais fostes alguns de vós. Antes ele estava falando, né? Sobre os injustos, os idólatras, os adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. E ele diz, vocês eram esse tipo de pessoa. É isso que Paulo está dizendo aqui, no versículo 11 do capítulo 6 de 1 Coríntios. Vocês outrora eram esse tipo de pessoa. Vocês tinham esses tipos de comportamento reprovável. E aí ele vem. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos o quê? Lavastes. Mas fostes santificados. Veja você que a santificação ela ocorreu em um momento no passado. Santificação ela é tanto um ato como estado e também é um processo. Aqui ele está falando do ato, né? Aceitamos a Jesus, o Senhor nos santifica naquele momento e depois vem o processo da santificação. Mas vamos lá. Mas fostes santificados, fostes justificados, que também tem a ver com a nossa posição. A justificação ela é um ato soberano de Deus, que no tribunal dele ele nos declara inocentes, nos declara justos, porque a justiça de Cristo recai sobre nós. Justificados em nome do Senhor Jesus Cristo no Espírito de Deus. Então veja você que, aos olhos de Deus, a posição nossa é de lavados, santificados e justificados. Amém? Essa é a posição. Você foi lavado, você foi justificado, você foi santificado. Essa é a posição. Foi o que Deus fez por nós. Mas agora, Érica, leia aí, por favor. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 1 a 3, por favor, na mesma carta. Capítulo 3, verso de 1 a 3. Olha aí. Irmãos, que situação. Veja você que Paulo, no capítulo 6, ele fala, vocês foram lavados, santificados, justificados, e aqui no capítulo 3 ele chega para a mesma igreja e diz assim, vocês estão andando segundo o homem. Então veja você que o estado tem a ver com a caminhada. Então você está andando conforme Deus, conforme Cristo, ou você está andando segundo o homem? E aí Paulo faz várias denúncias aqui. Ele primeiro denuncia dizendo que eram crentes carnais, meninos, crianças, né? Crentes carnais, que tinham ciúmes e contendas e que estavam andando segundo o homem. Então, esse era o estado destes irmãos. Esse era o estado desses irmãos. Está dando para compreender, irmãos? Esse era o estado deles. Contenda, ira, ciúme, inveja. E o caminhar deles não era segundo Cristo, mas segundo o homem. Vamos lá, vou pedir ao irmão Kleber. Por favor, Kleber. Leia aí Colossenses capítulo 1, versículos 12 e 13. Dando graça ao Pai, que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança dos santos na luz,
Posição, irmãos. Isso é posição. O que é que Paulo está falando aqui na carta aos Colossenses? Que Deus, o Pai, o nosso Abba, Ele nos fez idôneos no que diz respeito à parte que nos cabe da herança nos santos da luz. Que Ele nos capacitou para recebermos a nossa parte da herança, a herança dos santos. Paulo está dizendo isso, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. E depois Paulo continua dizendo o seguinte: Ele nos libertou. Veja você que libertou. O tempo verbal está no passado. É algo que aconteceu no passado, no momento em que nós recebemos ao Senhor Jesus, ou melhor, que Ele nos recebe. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, essa libertação e esse transporte, essa libertação do império das trevas e esse transporte para o reino do Filho do seu amor, né, tem a ver com a posição. Deus fez. Deus fez. Agora eu vou pedir ao irmão Kleber que leia capítulo 3, versículos 8 e 9. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos. Aí, irmãos, na mesma igreja, Paulo disse lá que Deus fez idôneo, né? Capacitou para que pudesse ter parte na herança dos santos, né? Na luz, que Deus nos libertou do império das trevas, que nos transportou para o reino do seu Filho. E aqui no capítulo 3, Paulo chega para a mesma igreja e diz, conforme o irmão leu aqui: despojai-vos igualmente de tudo isto, da ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Irmãos, se naquela igreja em Colossos não houvessem esses problemas que Paulo está citando aqui, certamente ele não teria tocado neste assunto. Então estava havendo isso. Tinha gente que mentia, tinha gente que tinha um palavreado sujo, tinha gente que era iracundo, tinha gente maldosa, tinha gente maledicente, tinha gente que praticava tudo isso, né? Essa ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, mentia. E Paulo está dizendo: vocês se despiram do velho homem com seus feitos. Despojai-vos, melhor dizendo, né? Despojai-vos de tudo isso. Então veja você que aqueles que foram feitos idôneos, aqueles que foram libertos do império das trevas, aqueles que foram transportados das trevas para o reino do Filho, do amor de Deus, estavam praticando tudo isso aqui. Que contradição, né, irmãos? Não em Deus, mas que contradição no homem. Que contradição. O homem é uma contradição ambulante, né? É uma contradição ambulante. Veja você, depois de tudo que Deus fez, e está fazendo, e ainda fará, pelos seus. Irmãos, o que a gente precisa entender é que a posição, mais uma vez eu quero reiterar isso, não tem a ver com o nosso esforço. Deus te deu gratuitamente. Salvação não tem a ver com o seu esforço. Salvação é de graça. É pela fé em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Deus nos deu gratuitamente. Isso é posição. A posição
tem a ver com a bondade, com a graça, com a misericórdia, com os méritos únicos e exclusivos de Cristo, com a obra objetiva realizada por Ele. Mas quando nós olhamos o estado, na maioria das vezes o estado é deplorável. Porque nós, os crentes, não estamos andando conforme a posição na qual nós fomos colocados. Pense você em uma jovem de família rica, tem tudo que sempre desejou, tem tudo que uma jovem, que uma moça poderia querer. Tudo. Tem pais presentes, atenciosos, carinhosos, uma família abençoada, tem lá seu cachorrinho de estimação, tem lá os seus animais que ela gosta, viaja para a Disney pelo menos uma vez por ano, tem tudo. Tudo o que uma jovem ou um jovem da idade dela poderia querer. Ela nasceu nessa família. Ela desfruta dos bens que os seus pais lutaram para conseguir. Ela desfruta gratuitamente. Ela não precisa lutar pelo amor do pai, porque o pai está ali do lado dela, o pai a ama. Ela não precisa lutar pelo amor da mãe, porque a mãe está ali do lado dela, e a ama. Ela não precisa lutar para ganhar uma boneca cara, porque os seus pais vão ali e provêm. Ela não precisa lutar para ter uma viagem para a Disney, porque o seu pai e sua mãe estão ali e proporcionam tudo o que um jovem, que uma jovem poderia querer, ela tem. Presta bem atenção, é apenas uma ilustração. Mas certo dia essa jovem sai da casa dos pais e começa a andar com certas amizades. E aí essas amizades apresentam a ela o crack, as drogas. Vou falar do crack, que é violento. E aquela jovem começa a se viciar no crack. Experimenta aqui, cria dependência e tal, ela vai vivendo dentro de casa, depois começa a vilipendiar os bens da família, começa a vender o que a família tem. E chega um momento que aquela jovem se vê tão dependente do crack que ela abandona os seus pais e vai morar lá na Cracolândia. E começa a viver como uma mendiga, como uma dependente, começa a cometer pequenos furtos, tudo isso para poder saciar o seu vício. Aquela jovem, queridos, ela não deixou de ser quem ela é. Ela não deixou de ser filha do pai, nem deixou de ser filha da mãe, não deixou de ser herdeira deles. Não deixou de carregar o sobrenome deles. Os pais não fizeram isso, não tiraram. Mas a posição dela é de filha. Mas o seu estado está sendo o estado de filha? Está sendo? Sim ou não? Não. Essa jovem é uma contradição. Porque ela tem uma posição elevada, mas ela insiste em viver como um ser mergulhado na sarjeta. Trazendo essa ilustração para a nossa realidade, é a mesma coisa, irmãos, somos nós. Nós temos uma posição extremamente elevada. Em Cristo é a mais elevada no universo. Claro que é abaixo de Deus o Pai, mas estou falando em Cristo. É a mais elevada do universo. Nós estamos acima dos anjos, dos principados, dos querubins, dos serafins, dos 24 anciões. Nós estamos... Confundi o plural, mas tudo bem. Depois os irmãos olhem aí. 24 anciãos, né? Nós estamos acima de todos eles. Nós estamos em Cristo Jesus, dentro de Cristo Jesus, enxertados nele. Mas, quando o Senhor olha de lá de cima e vê aqueles que são dele, aqueles que ele deu a posição tão nobre, tão elevada, e vai ver a caminhada, o estado, é como se fossem aquela jovem mergulhada na sarjeta. Está dando para compreender, irmãos? Essa ilustração ajudou a entender a situação do estado? Ajudou?
Dentro dessa ilustração, aquela jovem tinha tudo o que alguém poderia querer. Mas ela não se manteve na posição. O estado dela se tornou um estado deplorável. Se tornou um estado deplorável. Ela saiu, né, da posição. Então vamos lá. Scofield diz aqui o seguinte: observe que a ordem divina das coisas, sob a graça, é primeiramente conceder a posição mais elevada possível. Então, irmãos, a gente precisa entender que Deus primeiro fez. Ele já nos deu, Ele já nos concedeu a posição mais elevada possível. O que há de mais elevado, Deus já nos deu. E aqui diz o seguinte, sob a graça, primeiramente conceder a posição mais elevada possível, é isso que Deus faz. E depois, exortar o crente, olha aí, exortar o crente a manter um estado correspondente a ela. Irmãos, é incoerente quando eu, como cristão, quando eu peco. Isso é uma incoerência com a minha posição. É incoerente, irmãos, quando eu, como cristão, me comporto de uma forma mundana. Quando eu minto, quando eu roubo, quando eu faço qualquer outra coisa que venha agredir ou ferir ao Pai. Isso é incongruente, isso é incoerente. É incoerência, irmãos. Porque Deus me colocou na posição e Ele quer que eu ande conforme essa posição. Conforme essa posição. Se você é filho de Deus, ande como um filho de Deus. E não como alguém que está na sarjeta, que está revirando a comida dos porcos. Como filho pródigo? Ande como um filho de Deus, porque essa é a sua posição. Então, assim, repetindo, observe que a ordem divina das coisas, sob a graça, é primeiramente conceder a posição. Isso é graça. Deus concede a posição mais elevada possível. E depois, então, exortar o crente a manter um estado correspondente a ela. É por isso que Deus puxa a nossa orelha. É por isso que o Senhor repreende e castiga todos quanto ama. Porque Ele quer que você mantenha uma caminhada ou o seu estado correspondente àquilo que Ele já fez por você. O necessitado é elevado desde o monturo, um monte de lixo, e assentado entre os príncipes. Está lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 8. E depois, exortado a se portar como príncipe. Deus pega o necessitado, exalta ele a uma categoria, a posição de príncipe. E como príncipe, ele não pode ter mais as mesmas práticas de quando ele não era. Ele agora tem um outro tipo de educação. Ele agora tem outras responsabilidades. Não convém voltar às antigas práticas. Então, é como Scofield diz aqui. Ele eleva o necessitado à posição de príncipe e depois exorta-o a se portar como príncipe. Está dando para compreender, irmãos? Existe uma exortação. Ninguém é livre para pecar em paz. Existe uma coisa chamada consciência. Existe a palavra de Deus, a lei de Deus. Ninguém é livre para pecar em paz. Mas Deus, agora afirma em todos os lugares, a todos os homens, que se arrependam. Quer pecar? Peque. Mas você não vai pecar em paz. Porque há uma consciência. Vamos lá. Eu vou pedir à irmã Altamira, por favor.
Romanos 6, capítulo 6, ou capítulo 6, versículo 6, desculpa. Romanos 6, 6. Aí. Amém. Então, irmãos, sabendo isto, conforme a irmã leu, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, irmãos. Aqui, veja você que os verbos que aparecem estão no tempo passado. Foi algo que ele já realizou. Foi algo que ele já fez. Então ele crucificou o nosso velho homem. A nossa velha natureza, ali naquela cruz, ali no Calvário, foi crucificada juntamente com o Senhor Jesus. Para que o corpo do pecado seja destruído. Então essa é a nossa posição. É nessa posição que Deus te colocou. Se você é filho de Deus. Eu gosto sempre de enfatizar isso. Porque não é o fato de eu carregar a Bíblia, de eu vir aos cultos da igreja, que isso me faz filho de Deus. Filho é todo aquele que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo habitando no seu espírito, que tem o Espírito Santo habitando dentro de si. Tá? Todos aqueles que passaram pela experiência do novo nascimento. Mas, irmão Tamira, leia aí agora Colossenses capítulo 2, versículo 20, por favor. Colossenses 2, 20. Então, queridos, Paulo está dizendo, se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que é que vocês vivem, conforme essas ordenanças, como se vocês ainda estivessem no mundo? Veja você que é uma contradição. Nós já morremos, mas muitos ainda estão andando conforme essas ordenanças. O contexto aqui de Colossenses é um outro contexto especial, mas eu vou usar isso daqui por empréstimo, só para poder mostrar que nós já morremos e que não convém andarmos conforme os rudimentos do mundo. Mas esses irmãos em Colossos, na cidade de Colossos, esses irmãos colossenses, eles estavam andando conforme os rudimentos do mundo. E Paulo diz, vocês já morreram com Cristo. Então nós vemos que a nossa posição em Romanos 6,6 é que nós já fomos crucificados, o velho homem já foi crucificado. Mas você vê lá que em Coríntios 2,20, aqueles que foram crucificados estão vivendo a mesma vida como se nunca tivessem passado por esse processo. Vamos lá. Vamos ler aqui uma outra passagem. Deixa eu só pegar aqui. Leandro, por favor, leia a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Capítulo 1, versículo 9. Vamos lá.
Amém. Então, veja você o que Paulo fala aqui, conforme o irmão Leandro leu. Diz o quê? Que nos salvou. O verbo, presta bem atenção, quando falar de posição, veja você que a maioria dos verbos estarão sempre conjugados no passado, porque o que dependia dele, ele já fez. Ele já fez. O que dependia dele, ele já fez, a obra já está completa. Então, que nos salvou, quer dizer que em um momento no nosso passado, ele nos salvou. E nos chamou com santa vocação, com santo chamamento. E nos chamou com santa vocação. E diz o quê? Que essa salvação e esse chamamento, essa santa vocação, não depende da gente. Posição, irmãos. Diz aqui, não segundo as nossas obras. Não foi porque você era uma boa pessoa, porque você era um bom rapaz, uma boa garota. Não. Não foi por causa disso. Porque eu sou uma pessoa boa. Você está se enganando. Deus conhece, sabe que eu tenho um coração bom. Mentira. A Bíblia fala que o coração do homem é perverso e enganoso. Você está sim, seu coração, que você diz que é bom, está te enganando. Né? Está te enganando, porque Deus conhece a maldade intrínseca do coração humano. Então diz aqui que essa salvação e esse santo chamamento, essa santa vocação, não é segundo as nossas obras. Ninguém vai poder dizer diante de Deus, eu fiz, eu mereço. Você merece o inferno. Você fez, e o que você fez merece te levar para o inferno. Né? Tudo que nós temos é pela graça, o favor imerecido de Deus. Então diz assim, cadê? Não segundo as nossas obras, mas, conjunção adversativa, contrapondo essas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Né? Conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, irmãos. Então veja você que é a bondade de Deus sempre. A nossa posição sempre tem a ver com a bondade, a graça, a misericórdia de Deus. Ninguém pode bater no peito e dizer que por mérito próprio, porque eu sou uma boa pessoa, porque eu sou guerreiro, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, Deus me chamou com a santa vocação. Tem gente que pensa assim, viu, irmãos? Mas não é isso não, viu? Não é por causa de você não, é pela graça dele. Isaías bem disse, né, que as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia aos olhos do Senhor. Né? Então, é tudo graça. Léo, leia aí, por favor. Deixa eu ver aqui a passagem que contrapõe. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Então, nós vimos aqui a posição. Agora vamos para Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colossenses 3, 1. Aí. O que é que Paulo está falando para esses irmãos? Se fosse, conforme o irmão Kleber até pregou no domingo retrasado, não foi, Kleber? Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, então busquem, né, as coisas lá do alto. Por que Paulo está falando dessa forma? Porque certamente haviam irmãos que, ao invés de buscar as coisas do alto, estavam buscando as coisas de baixo. Estavam fora da posição. Não estavam andando conforme o chamamento. Não estavam andando de maneira digna da vocação, da santa vocação, do santo chamamento da parte de Deus.
Por isso que Paulo fala dessa maneira: busquem o que é do alto, porque havia certamente irmãos que estavam buscando o que era de baixo, o que era da carne, e não o que é do Espírito. E aí Paulo, portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, onde Ele está, onde você pode ter relacionamento com Ele. E Paulo ainda diz onde é que Cristo vive. Onde é que Cristo vive, irmãos? Assentado à direita de Deus. Irmãos, é a posição mais elevada de toda a, vou falar, criação, a existência de toda a criação. Existem seres terríveis. Quando eu falo terríveis, na palavra terrível no sentido mais pesado da palavra. Não no sentido maligno, mas no sentido de ser alguma coisa terrível. Os querubins são terríveis. Os serafins são assustadores. São terríveis. Daniel teve encontro com um anjo. Caiu como morto do chão. São seres terríveis. A gente não tem nem ideia da dimensão e do poder que esses seres possuem. A gente não tem ideia. São tão poderosos. Um ser com 4 cabeças, cabeça de touro, cabeça de homem, cabeça de águia, cabeça de leão. Irmãos, não é, aos nossos olhos, não é esteticamente bonito, mas eles estão lá na presença de Deus. São terríveis. Não só na aparência deles, devem meter medo mesmo. E não estou falando do diabo, não estou falando dos anjos do capeta, não. Estou falando dos anjos de Deus. São terríveis. Eles devem controlar esferas celestiais, controlam regiões que a gente até desconhece, coisas poderosíssimas que estão além da nossa capacidade, além do nosso entendimento. E Deus pega o homem feito do barro, enxerta no seu filho e eleva para colocar assentado ao seu lado. Irmão, está dando para compreender isso? Dá para entender o que foi que Deus fez? Onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Serafins estão lá diante de Deus, mas estão, com os olhos fechados, só com as asas cobrindo, as outras asas cobrindo-os, porque eles não são dignos. Eles não se acham, e com certeza não se acham dignos de receberem essa glória, essa luz que emana do Todo-Poderoso. Então eles, se encolhem na presença de Deus, seres perfeitos, seres terríveis. Querubins, Deus monta nos querubins. Anjos não tem um número, aos trilhões, quintilhões, sei lá, quantos existem, estão lá diante de Deus, e Deus pega o homem e coloca na posição mais elevada. Nós somos colocados em Cristo e estamos acima de todos eles. Por mais terríveis que eles sejam, por mais poderosos, são poderosíssimos. Eles são, porque Deus os fez assim. Por mais terríveis, por mais poderosos que eles sejam, Deus eleva o homem à categoria de filho. E a nenhum dos anjos ele fez isso. Em Cristo Jesus nós somos filhos de Deus. E aí Paulo exorta: parem de buscar o que é da terra. Parem de buscar o que é da terra. Vou pedir à irmã Érica, por favor, Mateus capítulo 5, versículo 14. Isso, 14. O Senhor Jesus aqui no Sermão da Montanha, ele faz uma declaração sobre os seus discípulos e diz: vós sois, simplesmente vocês são a luz do mundo. Vocês são
a luz do mundo. É luz, né? Tom cosmon. Né? Vocês são a luz do mundo. Jesus está dando uma declaração. Essa declaração fala da posição. Qual é a nossa posição? De luz. Luz do mundo. Mas, vamos lá, Érica, por favor, para Efésios capítulo 5, versículo 8. Efésios 5, 8. O que é que Paulo está dizendo aí no finalzinho? Andai como o quê? Por que Paulo fala dessa forma? Porque tinha crente andando como filho das trevas. É claro, irmãos. Está claro. O texto bíblico, irmãos, tem uma coisa que Deus não faz, é passar a mão pela cabeça de ninguém, no sentido de acobertar. No sentido de não tratar o pecado. Quando Davi pecou, está lá escrito. Abraão pecou, está lá escrito. A Bíblia, ela não encoberta, ela trata. E o que é que Paulo está dizendo aqui? Andai, pois, como filhos da luz. Por que ele diz isso? Pela lógica, a gente entende claramente. Porque haviam cristãos que não estavam andando como filhos da luz. E se não anda como filhos da luz, anda como filhos do quê? Das trevas. Não existe o meio termo. Não existe o meio termo. Ou é 8 ou é 80. Né? Não existe o meio termo. Não existe ficar em cima do muro. Aquele que está em cima do muro já está automaticamente do outro lado. Já escolheu. Quem está em cima do muro já escolheu o seu lado. Porque com Deus ou você está ou não está. Então, andai como filhos da luz. Vou pedir a Michele que leia, por favor, Hebreus capítulo 10, verso 10. Hebreus 10, 10. Presta bem atenção, irmãos. Amém. Nessa vontade é que temos sido santificados. Veja, você vá associando aí o particípio passado. Temos sido. O quê? Santificados. Pela vontade de Deus, mediante o quê? Dia. Esse mediante quer dizer através. Dia. É a preposição grega que fala através de. Através de, nós passamos, né, pela oferta do corpo de Jesus Cristo. Então, através da oferta do corpo de Jesus Cristo, nós fomos santificados. Nós fomos santificados e acabou. Por minha causa, por sua causa, não. Por causa da oferta do corpo de Jesus Cristo. Por isso que eu fui santificado. Está dando para entender, irmãos? Então, eu já fui santificado por Deus, não por causa dos meus méritos, mas por causa dos méritos de quem? De Cristo. Então, essa é a minha posição, é a nossa posição. Agora, Michele, por favor, leia também 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23.
Veja você, a Bíblia diz que nós já fomos santificados pela oferta de Jesus, pela oferta do corpo de Jesus. Sim ou não? Nós lemos isso lá em Hebreus 10:10. Essa é a nossa posição. Mas agora o nosso estado, né, tem a ver com a nossa caminhada, que o Deus da paz nos santifique em tudo, espírito, alma e corpo. Porque também a santificação, irmãos, ela é, como eu falei, ela é um ato instantâneo que acontece no momento em que nós somos salvos, mas também ela é um processo, e esse processo depende da gente. O ato não, o ato dependeu única e exclusivamente de Deus em Cristo Jesus, mediante a oferta que Ele realizou, Ele nos santificou. Mas, no que diz respeito a nós, aí está o processo da santificação, que tem a ver com a nossa caminhada. Tem a ver com a nossa caminhada. E para poder fechar, eu vou pedir ao irmão Leandro, leia aí, Léo, por favor, 1 João, é a primeira carta de João, não é o Evangelho não, viu? Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6, meia dúzia. Está depois de Pedro. Primeira João, capítulo 2, verso 6, 2:6. Amém. Olha bem, o que é que João fala aqui para a igreja, a qual ele está escrevendo? Aquele que diz, quando fala aquele, entenda-se aquele e aquela, né? Homem e mulher, né? Aquele que diz que permanece nele, deve também andar assim como ele andou. É um pré-requisito, irmãos. Se nós estamos na posição nele, em Cristo, nós devemos andar como Cristo andou. Até aqui alguma dúvida? Até aqui alguém quer comentar algo? Alguém quer falar algo? Não? Então vamos prosseguir. Vamos lá que já vai dar nosso horário. A Escritura faz clara distinção entre a posição e o estado do crente. Isso é claro. Posição tem a ver com o que Deus já fez. Estado tem a ver com aquilo que eu estou fazendo com a minha caminhada. Pode haver contradição entre a minha posição e o meu estado? Pode haver contradição? Sim ou não? É possível ter contradição? Sim ou não? Gato comeu a língua. Sim, pronto, sim. Claro que pode ter contradição, tanto até que a Bíblia está exortando a não vivermos essa contradição. Uma coisa é o que Deus fez, outra coisa é o que você está fazendo com aquilo que Deus fez. São coisas diferentes. Mas Deus não é um Deus de contradição. Ele é um Deus de harmonia. Ele quer que a sua vida se harmonize com aquilo que Ele já fez. Essa é uma exortação violenta para cada um de nós. Então, a Escritura faz clara distinção entre a posição e o estado do crente. Ele não está sob prova para saber se é digno de uma posição tão exaltada. Então, você não está sob prova para saber se você é digno da posição, não é isso. Mas, começando com a confissão da sua indignidade, recebe a posição por completo como resultado da obra de Cristo. Então, a nossa posição não tem a ver com o teste que Deus está fazendo para saber se nós somos dignos ou não de estarmos nessa posição. Não. Nós recebemos essa posição, essas posições, como resultado dos méritos e da obra única e exclusiva de Jesus, o Cristo. No que diz respeito à sua posição, é aperfeiçoado para sempre. Está lá em Hebreus 10:14. Mas, olhando para o interior, para o seu estado, pode dizer:
não que eu já tenha recebido ou que já tenha obtido a perfeição. É o que Paulo fala lá em Filipenses 3:2. Pode-se dizer que toda obra posterior de Deus em seu favor, a aplicação da palavra a seu andar e a sua consciência, os castigos da mão do Pai, conforme está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 10, e 1 Coríntios 11, 32, o ministério do Espírito Santo, todas as dificuldades e provações do deserto da vida, a transformação final, quando Cristo se manifestar, é intencionada simplesmente por o caráter do crente em perfeita conformidade com a sua posição. Então, tudo isso que Deus faz, toda a sua obra posterior, tanto o seu falar na nossa consciência, como os seus castigos, como o ministério do Espírito Santo, como as dificuldades e as provações no deserto da vida, como também a transformação final quando Cristo se manifestar. Qual é o objetivo de tudo isso? É fazer com que o nosso caráter, que é quem verdadeiramente somos, fazer com que o nosso caráter esteja em perfeita conformidade com a sua posição. Está dando para entender, irmãos? Acho que Deus pega um filho mau caráter e vai deixá-lo na posição que ele não andou a vida toda? Não convém, né, irmãos? Não convém. Mas quando Deus tem alguém como filho, ele vai apertar, ele vai trabalhar para fazer com que esse caráter seja moldado, modelado, para que fique e seja digno, para que fique em conformidade com aquilo que ele já fez, com aquilo que ele já realizou, de acordo com a posição que ele colocou. O que mais? Já estamos finalizando. Por o caráter do crente em perfeita conformidade com a sua posição, a qual lhe é concedida no instante de sua conversão. O cristão cresce em graça, mas necessariamente não dentro da graça. Um príncipe, quando criança, é presumidamente tão teimoso e ignorante quanto qualquer outra criança. Olha a ilustração aqui que Scofield trouxe. Num dia, pode ser muito obediente, disposto a aprender e afetuoso, e por isso feliz e aprovado, um príncipe, e por isso feliz e aprovado. No outro dia, pode ser indisciplinado, obstinado, desobediente, e por isso infeliz e, consequentemente, castigado. Contudo, tanto é príncipe num dia quanto no outro. Não deixou de ser príncipe. O dia em que ele obedeceu, ele era príncipe, filho do rei. O dia no qual ele desobedeceu, ele não deixou de ser príncipe, continuou sendo. A diferença é que num dia ele foi aprovado, e como aprovado, foi feliz naquele dia, e no outro dia, em que ele se comportou mal, ele foi reprovado, castigado, e por isso foi infeliz. Mas deixou de ser príncipe? Não. Mas espera-se que com o passar do tempo, ele aprenda a submeter-se voluntariamente a tudo o que é certo e justo. Desse modo, ele será mais coerente com a sua posição de príncipe. O que é que Deus quer da gente, irmãos? É coerência com a nossa posição. Porque nós trazemos escândalos ao mundo. Por que é que muita gente não se converte ao Senhor Jesus? Porque quando olha para a igreja, ele vê que o crente, ou a crente, está pior do que ele. Fala, eu vou para a igreja para ser igual a fulano, para ser igual a ciclana. E a gente acaba fechando a porta da salvação para aquela alma, porque eu servi de escândalo. O meu testemunho foi um testemunho escandaloso. E será que eu não vou prestar conta? Ah, mas não tem nada a ver. Tem a ver sim, porque a gente tem responsabilidade. Tem a ver sim, porque a gente tem responsabilidade. A gente pode estar fechando porta de salvação para outras vidas, porque quando olha para mim, quando olha para Márcio, vê que Márcio está vivendo uma vida pior do que a dele. Não digo uma vida de dificuldade e tal, porque Deus sabe como trabalhar, mas eu digo uma vida de falta de testemunho, de pecado, de
Falta de santidade. Para ser crente igual a fulano, para ser crente igual a Márcio, eu não quero. Aí aquela pessoa continua no mundo, não abre o coração para Jesus, porque Márcio, que deveria dar um bom testemunho, não está dando. Envergonhando o nome do Senhor e fechando a porta da salvação para alguém que até queria entrar. Mas vamos lá. Desse modo, ele será mais coerente com sua posição de príncipe, mas não mais príncipe de fato, pois já nasceu príncipe, então nós já nascemos príncipes de Deus. Espiritualmente falando, nós já nascemos príncipes de Deus. O que é que Deus quer? Coerência. Deus quer coerência na minha e na sua vida. Ele olha para Márcio e fala, Márcio, não minta, porque isso não é coerente. Você é príncipe. Não, mas todo mundo faz, o mundo faz, meus colegas fazem, meus amigos fazem, eles não são príncipes, você é. Você é diferente deles. Eu te coloquei numa posição altamente elevada, e você precisa levar a sério esse chamamento, essa posição a qual eu te coloquei. Então o que é que Deus quer? Coerência dos seus príncipes e princesas, hein? No caso de todo verdadeiro filho do rei, ou do rei dos reis, e do senhor dos senhores, a posição e o estado, o caráter e a situação serão iguais. Mas a posição não vem a ser a nossa recompensa do caráter aperfeiçoado. Antes, o caráter é o desenvolvimento que se espera em função da posição. Resumindo, o que é que ele diz aqui? Que a nossa posição não é resultado do nosso caráter. A nossa posição é resultado do que Deus fez por nós. Mas o nosso caráter tem que ser o resultado dessa posição a qual Deus nos colocou. Nós temos que ter caráter de filhos de Deus, caráter de príncipes, e não caráter mundano, né? E não caráter de filhos das trevas, mas caráter de filhos da luz. É isso que Deus quer, irmãos, de cada um de nós. É essa coerência que Deus espera de seus filhos, porque o principal Ele já fez. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer comentar algo? Foi interessante, não foi? Ajudou? Sim, irmã Michele.